Aqui conosco, eu queria que os nossos comentaristas pudessem debater a respeito aí desse termo de responsabilidade. Thaís Oyama. Paulo, então, eu vou começar, já falo sobre o termo em si, mas eu queria lembrar que esse obscurantismo do presidente Bolsonaro em relação ao assunto vacinas, ele tem várias camadas, né? A camada que a gente mais conhece é essa dessa suspeição que ele nutre em relação à vacina de patente chinesa, a Coronavac. Essa é só uma das camadas desse obscurantismo do presidente, porque tem outra, que é uma indisposição, uma suspeição, uma desconfiança em relação a todas as vacinas, a vacina em geral. Ele já demonstrou isso várias vezes, e eu queria lembrar aqui de onde que veio isso, porque esse sentimento anti-vacina é uma coisa que se disseminou no mundo, ele já existia aqui e ali, evidente, mas ele se disseminou de uma forma mais incisiva no final dos anos 90. E como que foi que aconteceu isso? Um cientista britânico muito do mal intencionado, o nome dele é Andrew Wakefield. Ele publicou na revista Lancet, a prestigiosa, importante e respeitada revista Lancet, um estudo falso, sugerindo que a vacina contra o sarampo teria algum efeito, alguma responsabilidade na gestação de crianças autistas. Então, ele publicou esse artigo falso na Lancet. Essa falsidade foi comprovada logo depois, e não só a falsidade do artigo foi comprovada, como também ficou provado que o tal do Andrew Wakefield, ele tinha acabado de patentear uma vacina que iria concorrer contra essa vacina de sarampo que ele tinha acusado no artigo dele. Ou seja, ele estava muitíssimo mal intencionado e, por causa disso, a Lancet ajoelhou-se, pediu desculpas para os leitores, e o Wakefield, ele perdeu o direito de exercer a medicina. Isso foi cassado lá no Reino Unido. Ele não pode mais fazer isso porque ele era um embusteiro e isso ficou provado. Mas acontece que a coisa se disseminou e, como a gente sabe, as mentiras, elas se disseminam com muito mais velocidade do que as verdades. E, em muitos casos, elas se eternizam, perenizam ou duram mais tempo do que deveriam, né? No caso do Brasil, muitos olavistas e muitos bolsonaristas compraram esse boato, esse equívoco que foi disseminado a partir desse embusteiro chamado Andrew Wakefield no final dos anos 80. Essa é uma das razões que certamente influencia o presidente Bolsonaro nessa indisposição que ele demonstra sempre que pode em relação às vacinas como um todo. E agora, isso eu queria dizer que isso está tendo um reflexo grande e infeliz na população brasileira, essas declarações que o presidente dá volta e meia. Então, olha só, em agosto, o Datafolha fez uma pesquisa e mostrou que agosto deste ano, 9 entre 10 brasileiros estavam dispostos a tomar a vacina contra o coronavírus assim que ela saísse, assim que ela fosse aprovada. Isso foi em agosto. Agora, na semana passada, o mesmo instituto repetiu a mesma pergunta. O número de pessoas que não queriam tomar vacina, que em agosto era só de 9%, virou 22%. Ou seja, em agosto, 9% diziam que não queriam tomar. 9 entre 10 que tomariam assim que ela saísse. Agora, de 9 virou 22% o número de brasileiros, a porcentagem de brasileiros que diz que não vai tomar vacina. É claro que o presidente Bolsonaro e suas declarações anti-vacina têm a ver com isso. Ele já disse, inclusive, que não vai tomar vacina. E agora ele vem com essa ideia de exigir um termo de responsabilidade, um termo de consentimento de todo mundo que topar tomar a vacina. Evidentemente que com isso ele cria uma insegurança na população e evidentemente que isso desestimula a vacinação. Do ponto de vista da consequência dessa frase, não dessa frase e dessa iniciativa, né, porque ele pediu a inclusão dessa ideia na medida provisória que vai ser agora votada pelo Congresso. Mas, na prática, a gente sabe que isso deve dar em nada, como muita coisa do que diz e faz o presidente dá em nada, diz e promete o presidente dá em nada. Isso aí pode ser derrubado facilmente no Congresso ou no STF, no Supremo Tribunal Federal. Agora, o estrago que o presidente Bolsonaro faz com as declarações dele, esse estrago, ele permanece, ele gera sequelas, ele causa muito mais prejuízo do que uma frase ou uma ideia que pode ser derrubada no Congresso e no STF de um dia para o outro. Os números da pesquisa Datafolha mostram isso, que o número cada vez maior de brasileiros não quer se vacinar.
não quer se vacinar por acreditar que a vacina faz mal, por acreditar que a China vai colocar o chip lá dentro da vacina, vai inocular o sujeito com o chip, por acreditar que a vacina vai fazer crescer um rabo de vaca neles, todas as razões possíveis. Agora, imagina quantas mortes, Paulo, imagina quantas mortes podem ocorrer entre essa turma aí que vai deixar de se vacinar porque ficou assustada com a declaração do presidente, ficou insegura e vai deixar de se vacinar. Muitas dessas pessoas podem morrer de Covid-19, certo? E mais, a longo prazo também. Essa frase do presidente pode gerar uma insegurança que vai se projetar e que vai se refletir sobre outras vacinas que vão ser descobertas contra outras doenças e vai fazer crescer esse sentimento anti-vacina que pode fazer com que outras pessoas morram de outras doenças por causa desse sentimento.